Boa tarde aos milhares de pessoas que de repente estão sintonizando, escutando mais uma live. Que Deus hoje faça resplandecer o seu rosto, assim como o sol brilha nas cordilheiras do Rio Grande do Sul. É um prazer estar levando uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Um texto sagrado, quero ler para a base nossa meditação neste momento. Um texto que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, verso 8 de Filipenses, diz assim, Paulo dizendo, sim, deveras considero tudo como perda por causa do conhecimento, da excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Estava pensando muito nesta palavra e lembrei de um convidado que ministrou lá em Armênia, Colômbia, departamento de Quindío, Colômbia. Ele ministrou sobre 4 razões pelas quais Jesus passou por Samaria. Em primeiro lugar, ele passou por Samaria para se fazer conhecido. A mulher samaritana, a história diz respeito àquela mulher que estava tirando água do poço chamado Poço de Jacó, na cidade de Sicar, Samaria. E Jesus encontrou com ela à beira daquele poço. E ela demonstrou logo para Jesus que ela disse a ele, nossos pais beberam desta fonte. E aqui neste monte se adorava a Deus. Quando Jesus começou a falar com ela, e ela dissertou de alguma maneira sobre Jesus, ela demonstrou que conhecia a história, algo das profecias, que o Messias haveria de vir no seu determinado tempo, prometido pelos profetas e pelo próprio Deus. Ela disse para Jesus, eu sei que o Messias vai vir, porque Jesus disse para ela, olha, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, não neste monte, minha filha, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus disse isso, ela disse, sim, eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vier, ele vai nos revelar todas as coisas. Mas como disse, aquele pregador falou sobre 4 razões, então, pelos quais Jesus se aproximou daquela cidade e daquele poço histórico. Em primeiro lugar, ele queria fazer-se conhecido do samaritano. Eu digo sempre, uma coisa é pensarmos que conhecemos a Cristo, mas outra coisa é caminharmos com Ele e ter a experiência de que nos momentos do nosso vale, na nossa solidão muitas vezes, Ele se faz presente para dizer, eu estou contigo, cara. Você que pensa que eu estou longe nessa hora, mas eu estou contigo. E eu comprovei isso, naturalmente, nesses tantos anos que o Senhor fez com que eu o conhecesse através dos seus mensageiros, através da sua palavra e através de tantos milagres, tantas coisas importantes que eu pude comprovar que havia uma presença divina e não era diferente do que a presença daquele que disse, estarei convosco
todos os dias, até a consumação do século. Eu sempre dou esse testemunho quando falo da presença de Deus. Na Colômbia, na pequena cidade de Casca, aqui na nossa região serrana, Guaporé, Serafina Correia, Ilópolis, Antagorda, em todos esses lugares, eu pude constatar. Eu estava sozinho, humanamente só, mas pude constatar bem de pertinho a presença de Deus comigo. E Deus quer que você tenha também essa experiência, que talvez está um pouco longe de você ultimamente. Você tem buscado tantos recursos, tantas glórias humanas, tanta fama, tem buscado muitas coisas, mas em busca de tantas dessas coisas você perdeu o contato e a presença viva e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Conta-se a história de dois meninos que caminhavam juntos. Um era filho do pastor, que construiu aquela grande templo e fez um grande trabalho ganhando muitas almas. E o menino perguntou para o filho do pastor, chamava-se Joãozinho ou João: Joãozinho, tu já conheces ao Senhor Jesus Cristo? Tu já convidou ele para andar contigo? O Joãozinho ficou um pouquinho renegado e disse: mas eu sou filho do pastor, cara. Eu sou filho do pastor. Não, mas eu não te perguntei isso. Eu não te pergunto se tu é filho do pastor ou de quem. Eu te pergunto, tu conheces a Jesus Cristo? Tu já convidou ele para caminhar contigo na tua trajetória, nos teus estudos, nos teus projetos para o futuro da tua vida? Rapaz, para com isso. Eu ajudei meu pai a colocar a primeira pedra desse templo. Eu estava com meu pai desde o início aqui. Eu te repito para ti, eu sou filho do pastor fulano. O amigo respondia de novo, contestava dizendo: rapaz, a minha pergunta não é essa. Tu já conheces ao Senhor Jesus Cristo? Talvez você seja filho de pais crentes. Você mora numa casa onde tem parentes, amigos, ou melhor dito, família, que conhece ao Senhor Jesus, e vocês têm estado um pouco indiferentes. Mas pelo amor de Deus, para um pouquinho no caminho que vai. Olha para as veredas antigas, andai por elas e achareis descansos para as vossas almas. Jeremias 6,16. Parai um pouquinho e perguntai pelas sendas antigas. Andai por elas e achareis descanso para as vossas almas. Aquela mulher conhecia uma parte da história e disse para Jesus, e mostrou que conhecia quando disse: eu sei que o Messias há de vir. Jesus quis fazer-se conhecido dos samaritanos através daquela mulher, daquela pessoa. Deus quer se fazer conhecido através de você. Não usando palavrões, não ofendendo as autoridades gratuitamente, não fugindo, de fato, do caminho que Deus traçou para você. Isto é, anunciar o seu reino, anunciar a sua vontade, anunciar o poder da sua palavra e da sua graça salvadora que está na pessoa do meigo nazareno, o Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, ele queria mostrar-se conhecido, mas ele também queria mostrar àquele povo que eles adoravam a Deus de uma forma equivocada. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, na tua maneira, ao teu jeitinho, ao teu jeito, a tua forma de ser, a tua maneira de agir, você admite que de alguma forma você adora a Deus. Mas não esqueça, aquela gente de Samaria, aquela grande cidade, desviada, desgarrada, sem Cristo, sem salvação, eles também adoravam a Deus, mas na moda deles, a sua forma, a sua maneira. Mas lembre-se disso, Jesus
disse: me adorarão em espírito e em verdade, não em tradições humanas, não em historinhas, mas segundo a sua santa, eterna e bendita palavra, da qual ele disse: passará os céus e a terra, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Bendito seja o nome do Senhor. Ele queria mostrar, portanto, que aquele povo adorava a Deus de uma forma equivocada. Ele também queria mostrar para aquele povo que ele era, de fato, o Messias do qual eles falavam, do qual eles conheciam partes da história. Mas Jesus queria que eles conhecessem a ele pessoalmente. Se você pudesse compreender bem que ele está tão pertinho de você, e você talvez não está sentindo a presença, a glória, a unção e o poder da salvação que existe na sua pessoa. Talvez você que está me ouvindo já andou um tempo com Deus, mas pouco a pouco você foi perdendo aquele calor, aquela chama da alma, e te encontra com um fogo que, na verdade, se apagou, está só virado em tição queimado, em lenhas que foram sapecadas, melhor dito. Mas nesta tarde, nesta manhã, enfim, nesta tarde, aliás, eu gostaria de fazer uma curta oração, mas de coração para o teu coração, para que você se volte para o caminho, para que você, de fato, olhe para as veredas, para um pouquinho nesse caminho que você está trilhando. Não seja como aquele rapaz que disse para mim: eu era da igreja. Se você deixou a igreja, você está fora do corpo. E se você está fora do corpo, está perto, ou já está em fase de decomposição. Está apodrecendo, numa palavra simples, porque você está cortado do corpo. E você é o único culpado, você é a única culpada disso. Levante a tua cabeça, eis uma voz que está te chamando: vinde a mim, tu que estás cansado, tu que estás cansado, e eu te aliviarei. Este é o meigo Nazareno, o Cristo do poço de Jacó, o Cristo da mulher samaritana, que gritou em alta voz: vinde e vede um homem que disse toda a minha vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo neste dia, eu te abençoo e oro por ti. Pai, no nome de Jesus, temos falado a tua palavra, e a tua palavra não voltará vazia, mas ela fará aquilo para o qual tem sido propósito. Olha para essa pessoa que sintoniza esta live, que ele possa se voltar para ti e lembrar que o melhor da vida está sendo perdido. Quando ele se der conta, já não dá mais tempo. O tempo passou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Invoque o nome do Senhor hoje. Dê meia volta e siga olhando para o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, meu Salvador, no teu nome, Senhor. Amém e amém. Até lá.